Fala pessoal, você tá no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência, no Spotify e aqui no YouTube. Então, vamos dividir aqui. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, esse podcast em vídeo tá lá no YouTube, no nosso canal, TV Sebrae Previdência, corre lá para ver a nossa cara, conhecer a gente. Se você tá assistindo pelo YouTube, lá no Spotify é só jogar Sebrae Prevcast que você consegue ouvir o nosso podcast aí, que sai toda quinta-feira. E antes de começar o episódio, segue a gente nas redes sociais, toda semana eu esqueço de falar disso. Então, segue a gente lá no Instagram, Finanças Check, estamos no LinkedIn, Facebook como Sebrae Previdência, o nosso portal também, sebraeprevidência.com.br. Esqueci alguma rede? Não, tá todo mundo. Falta o TikTok que a gente vai ter que entrar. Não vou abrir o TikTok, não, estão tentando me convencer, isso não vai acontecer. Vai rolar um meme? Não vou abrir, eu não vou entrar, cara, eu não vou entrar no Tem que TikTok. fazer dancinha. Não sou o cara da dancinha. Tudo bem? Tô testando, tava muito amarelo. Melhorou? Melhorou. É o diretor, gente. Bom, Dan, não esqueci de você hoje. Mais uma semana, obrigado. Obrigado, cara, eu que agradeço. Sempre um prazer. E hoje o assunto, né? Capcioso. Delicado. Interessante. E a nossa convidada, como é que eu te apresento? Como analista de seguridade, especialista em finanças pessoais. Cofundadora do Sebrae Previdência. Cofundadora do Sebrae Previdência. Acho que mais esse tá mais propício. Eu vou deixar você se apresentar. Se apresenta, Catarina. Nossa convidada, gente. Catarina. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Sério, eu tava muito animada aí assistindo o podcast, né? De licença, assistindo os podcasts, doida pra vir aqui. Pra vir gravar? Foi. E eu fiquei super feliz quando eu recebi o convite. Meu nome é Catarina, eu trabalho aqui no Sebrae Previdência há uns 13 anos? Quase 14. 14, a entidade tem 17? Eu entrei assim com uns 15, brincadeira. Enfim, sou analista de previdência aqui, consultora previdenciária e financeira, sou especialista em direito previdenciário e uma entusiasta aí de educação financeira e planejamento financeiro pessoal e familiar. Né? Que é o que eu gosto mesmo, assim, desde criança, na verdade. Nós ministramos um curso aqui, né? Nós não, você. Não foi, foi ano passado, não foi? Foi de ano finanças? passado. Foi sobre finanças, né? Finanças pessoais. Foi tanta coisa. Foi... A gente gravou sobre finanças pessoais também? Foi. Na verdade, foram gravações, cursos também. Foi algumas coisas, assim, a gente tem aí de conteúdo. Tem. Ano que vem vai ter mais, pessoal. Catarina tá voltando de licença maternidade. Aê! Tá voltando, graças a... O Catarino tá feliz. O Catarino tá feliz. Catarina tá feliz. Catarina, vamos iniciar o episódio de hoje, assim, que é um tema que eu aprendi a lidar aqui. Né? Eu falei em vários episódios, eu já falei sobre isso, tal, sobre educação financeira. Eu tô passando por um momento delicado financeiro, não que eu esteja apertado, nada desse tipo, mas porque aconteceu um monte de coisa ruim. E eu aprendi na prática, uma coisa que eu aprendi contigo, inclusive, que foi sobre reserva de emergência. A primeira vez que eu vi esse termo foi com você, porque eu não tinha nem ouvido falar sobre isso. Mas já valeu a pena. Já valeu. Se não fosse a reserva de emergência, esse momento que eu tô passando agora, que foram coisas, emergências, né, que aconteceram na minha vida, eu não ia conseguir resolver. Já estaria no super endividamento. Eu estaria na categoria... É isso que eu queria saber, se eu estaria na categoria dos super endividados. Esse é o primeiro ponto do episódio de hoje. Aí vocês dois vão me responder, porque realmente... o que faz uma pessoa se enquadrar nessa categoria de super endividado? Eu não falei o tema do episódio. O tema do episódio é super endividados. Como sair dessa situação. Ele é inspirado na lei. É a lei do super endividado ou do super endividamento, né? Que a galera tá chamando. Tem uma lei agora do super endividamento, bem recente, né? Saiu recentemente. Pra poder ajudar essas pessoas. E aí eu fiquei curioso, porque quando eu ouvi esse termo, eu nem sabia que existia uma pessoa super endividada. Né? Eu não sabia que tinha essa categoria específica. E aí daí veio a ideia de falar mais sobre o assunto, então eu queria entender o que é uma pessoa super endividada, o que faz uma pessoa se enquadrar nessa categoria. Foi interessante que você começou aí falando da reserva de emergência, né? Me salvou. Então, um tema que eu amo é planejamento financeiro. O planejamento financeiro é o que vai evitar que você entre no superendividamento, né? Então, isso é bom para quem? Isso é bom para a pessoa física, isso é bom para o Estado, isso é bom para todo mundo, isso é bom para os credores, né? Então, diante disso, o Estado viu a necessidade de... Na verdade, já existe, tá? Já existem ordenamentos jurídicos para proteger as pessoas do superendividamento. Então, essa lei veio mais para endossar alterar, né, alguns ordenamentos e endossar também essa categoria do superendividado.
Então, quando você fala de reserva de emergência, e é, né, sempre importante voltar Sim. um pouquinho, é muito importante para evitar chegar nessa situação. Quando você tem uma reserva de emergência, o nome já diz, para emergência, né? Sim, foi total. No meu caso, enfiaram 2 veículos na traseira do meu carro. Nossa, mas você tá bem? Agora eu tô. Ai, que bom. É porque um foi... hoje. Um foi hoje. Gente. Um foi semana passada, retrasada. Foi com o meu carro. Na semana, 2 semanas atrás foi com o meu carro. Bateram na traseira do meu carro. Socorro. Entraram com uma moto na traseira do meu carro. E queria uma carona com você. Queria uma carona, só pode. E aí, assim, aí eu paguei o seguro, a franquia, porque o rapaz não tem condições. E aí sobrou pra mim o prejuízo. Que aí foi da onde eu tirei da reserva de emergência. Aí hoje, vindo pra cá, bateram de novo. Nossa, Só que aí não foi no meu carro. O meu carro ainda está na oficina. Eu tava com o carro da minha mãe e bateram no carro da minha mãe. Só que aí, diferente do outro, o carro da minha mãe praticamente não estragou. Foi o carro da outra pessoa Mas que aí a estragou. pessoa vai arcar com o custo? Esse de vai, um já até me seguro? ligaram. Ah, que Me bom. ligaram. Eu cheguei, passou 10, eu fui lá dentro chorar. E aí, Aquela Então cara. você recompôs? eu fui lá dentro dar uma chorada. E aí, na hora que eu tava lá me acabando em lágrimas, o rapaz, o filho da senhora, uma senhora, me ligou falando se eu ia querer entrar como terceiro, se tinha estragado muito e tal. Ah, que bom, então, né? Pelo menos aí menos um gasto. Menos um gasto, mas a reserva de emergência me salvou. E... Aí, viu? respondendo, eu machuquei, desloquei o ombro hoje de manhã, o bombeiro que botou no lugar. Meu Deus! Por isso que eu tô com esse braço quieto aqui, porque tá doendo. Gente do céu. Ele tá Até aqui. desconcertei agora. Gravando. Vim gravar. Aqui, sorrisão na cara. Tem Sim, que ele ser. precisa receber o salário dele no fim Criador do mês de conteúdo pra continuar. raiz. Entendeu? Não tem desculpinha. Não tem Precisa desculpinha. receber o salário dele pra continuar indo bem nas finanças. Tudo bem, Caléu. Exatamente. Cara, você falou que tem que voltar um pouco. Gente, eu não quero parecer preconceituoso. Vocês dois me corrijam se eu estiver errado, tá? O Dan já tá falando, vai ser Não preconceituoso. sei não, vamos ver. Não, me corrijam Porque se eu pra estiver... pessoa pra falar isso é porque ela já... É porque eu acho que... Eu queria entender melhor sobre essa categoria de super endividados, porque hoje eu entendo que se eu me torno uma pessoa super endividada, a culpa é minha. Mas Por que o governo tem que me ajudar? Você Por que não o pode governo... terceirizar a culpa. Geralmente né? Mas por que o governo tem que me ajudar? Desculpa você que é super endividado e eu estou sendo egoísta, mas pô, Não, mano. mas assim, essa questão de superendividade, você não é um super... Você passou por algumas dívidas, mas você não é Sim. um super endividado. Você não é super endividado. O super endividado é quando as dívidas, o custo, a receita mensal dele não consegue pagar as dívidas, ele não tem E você- condições de garantir os direitos fundamentais, né? Alimentação, Isso, você moradia. compromete ali, né, o seu mínimo existencial, né, para você sobreviver, que hoje é considerado o quê? 35% da sua renda mensal. Se você comprometer isso com dívida, você já é um super endividado. Não, então peraí. Então vamos explicar melhor. Porque pode causar confusão. Para eu me sustentar, digamos assim, meu custo de vida, ele gira em torno de 35%, é isso? Não, você só pode comprometer com dívidas até 35% no máximo da sua renda mensal. Tá, margem Você precisa consignável, ter por ali exemplo, entra nisso. 65%, pelo menos, acontece, né? Você precisa ter pelo menos 65% ali para você... Livre, é para você sobreviver, né? Para suas contas, para tudo. Esses 35%, e isso que a lei veio mudar também, né? Veio, na verdade, endossar, né? Então, antes era responsabilidade só da pessoa física, ali, individual, se preocupar com esse número. Certo. Né? Dos Mas 35. como é que a pessoa vai se preocupar se muitas vezes ela nem sabe disso? Eu, por exemplo, não sabia que tinha uma porcentagem. Aí, o que essa lei veio fazer agora? Dividir a responsabilidade. Então, a responsabilidade agora é tanto da pessoa física, individual, quanto do credor também. Se eu sou um banco e eu vou te emprestar um dinheiro, eu preciso verificar a sua situação financeira, se você tem capacidade de pagar. Por quê? Não é interessante para o banco que você fique devendo, que você não consiga pagar. O banco quer que você deva para ele, tá? Mas Sim. ele quer receber. Certo. Então, o que muitos... Eu falo banco porque é o mais comum hoje, né? E por que essa lei é tão importante agora também? Ela protege os idosos também. Então, o banco, ele não quer... E eu vou sempre mencionar banco, gente, porque é o mais comum mesmo, mas, né, há outras financeiras também, não só banco, né, mas qualquer fornecedor que empreste dinheiro ou que você vai fazer comprometer sua renda, né? Enfim, vamos falar assim. Então, hoje, o que as pessoas fazem? Pega lá o aposentado, e eu vou falar isso porque aconteceu com a minha mãe, né? E eu monitoro a conta dela, então eu me dei conta, eu disse, fui atrás. Eles pegam ali um aposentado
e fica enganando, assim, né? Prometendo dinheiro a juros baixos, a pessoa nem sabe o que está pegando, às vezes nem precisa daquilo. Então, a financeira vai lá, induz pegar aquele empréstimo que você vai pagar em 1000 vezes, com taxa baixinha, e acaba ludibriando Você paga o 3 idoso. vezes. É o por valor isso do que alterou empréstimo. também o Estatuto do Idoso, entra nessa nova lei, né? Alterou tanto o CDC quanto o Estatuto do Idoso. Não sabia. Proteção, por isso que ela é tão importante assim agora, né? Mas eu queria deixar assim, antes da gente você desenvolver esse assunto, eu queria tirar uma dúvida com vocês dois, ainda dentro dessa linha. Você falou assim, 35% eu não posso comprometer, e os outros 65% tem que ser para eu viver, pagar conta, tal, não sei o quê. Mas essas contas, quando você fala os outros, que tá dentro dos 65%, você quer diminuir? O diretor, aumenta, na verdade, um pouco a temperatura? Por Porque o gentileza. ar vai bem, né? É, porque tá vai bem aqui. bem em você. Mas eu tô quase batendo aqui. Obrigada. Essas contas que estão dentro dos 35, qual é a diferença das contas que estão dentro dos 35 e que estão dentro dos 65? Porque no final é tudo conta, né? No final do rolê, assim, por que um é considerado de boa, não que seja de boa, mas e o outro é comprometimento de renda? Qual que é a diferença? Uma coisa são as contas que você tem para sobreviver. Água, luz, telefone. E está no 65. Isso está no 65. Tá. São suas contas do dia a dia, né? 35 é o corta-vento do outro diretor que eu quero comprar. Entra aí, não é, diretor? E aí, Tô falando que eu quero um corta-vento igual o seu. nesses 35%, ali 65% é o seu custo, você vai utilizar para sobreviver. Nesses 35% é um financiamento que você faz, é um consignado, principalmente os consignados, né? A lei já protege de não passar ali dos 30, agora até 35, né? 30, 35, depende do lugar. Em alguns ali pode até 45, mas ali a lei fala agora de 35, né? Então Você não pode agora comprometer. tem de fato um limite. Então, hoje o que acontece? Quando você tinha uma dívida, você ia pegar um consignado, a pessoa só olhava o contra-cheque, né? E olhava lá se dava 30%, 35% e liberava. Agora, ele tem que olhar o contexto, o que você está devendo, sua situação financeira, né? Hoje, os bancos, principalmente, conseguem consultar. Sim. Mas, não, conclui. Aí, tá. Se você está devendo menos que isso, você não é um super endividado. Agora, se você chegou a comprometer esses 30, 35, você está comprometendo ali o seu mínimo existencial para sobreviver, que é aqueles 60, 65%. Entendi. Né? Então, aí você entra nessa categoria. Tá, mas aí tem uma questão que eu não sei se vocês convivem com pessoas assim, mas eu convivo com um monte de pessoas que não comprometeram a sua renda com um banco, com, sei lá, um consignado, alguma coisa assim, mas que comprometeram com outros gastos que não são, digamos assim, tipo, oficiais, que foi, tipo, na palavra, sabe? E é um gasto, e eu acho que esse tipo de pessoa é comum, não sei se é no universo de vocês, mas no meu universo, o diretor tá ali balançando a cabeça, eu acho que esse tipo de pessoa é comum, assim, que faz uma dívida, às vezes, até alta, a um médio prazo, digamos assim, e na palavra, sabe? Tipo, por exemplo, a gente já fez isso aqui, mas foi rápido. Tem alguém que tá emprestando dinheiro assim. Não emprestando, mas, por exemplo, aqui teve uma época... Que não sou eu. Não, é que aqui teve uma época que, por exemplo, nós fizemos é consignado o nome? Não é consignado. Nossa, o AJ não pode. Um consórcio. É crime. Foi consórcio, né? Que você dá... Aqui nós fizemos uma época... Sim, É consórcio, aqueles não é? informais, né? Isso, um consórcio informal. Durou o quê? 1 ano e... Não, tava aqui, ó. Você não tava ainda, tem bastante Mas tempo. eu lembro, Você lembra, né? Foi As assim que eu fui pessoas fazem muito contratado. isso. Foi em 2017. Se juntou não toda a empresa, mas uma parte dos colaboradores, aí fez aquele consórcio informal ali entre colegas de trabalho. Eu lembro que durou alguns meses. É algo na palavra que você não vai deixar de honrar, porque, pô, é um grupo que confiou e tal, mas tava consumindo uma parte da... E eu acho que esse tipo de coisa não é difícil de acontecer. Hoje eu não faço mais, por exemplo. Hoje só que vem um grupinho assim... Eu conheço pessoas que se deram mal também nessa palavra aí. Porque não receberam. Porque não receberam. Pois é. E aí, sim, eu acho que rola muito. Por exemplo, o Os açougue. primeiros receberam ali, quem ficou por último se ferrou, igual uma pirâmide. Eu conheço pessoas assim Pois também, que é. já passaram por isso. Mas esse é um exemplo. Eu acho que um outro exemplo é assim... Natal agora tá chegando, aí você não tem cartão de crédito, não tem... Pede pra alguém passar. Pede pra alguém passar, não tá diretamente Não no seu façam nome. Não, É. A pessoa cai no rotativo por causa da compra do outro. Exato. Meu Deus. Não Eu nem empreste. ia falar de pegar o cartão emprestado, porque, tipo, essa é uma prática que lá em casa já teve problema, porque eu não empresto.
Tipo assim, minha mãe fala assim, Eu empresta teu cartão, eu empresto falo, não. dinheiro, mas não empresto cartão Eu nem empresto. meu nome. É isso. Eu sempre falei assim, isso é uma coisa que meu avô me ensinou. Meu avô falou assim, meu filho, seu nome é a única coisa que você tem. É, porque pobre é assim, né? Eu sou É. assim também. Nome é Seu uma nome coisa tem que que ficar você limpinho. tem. Exato. Meu avô sempre falou isso pra mim. Então, até pra minha mãe. Eu já falei em alguns episódios anteriores aqui que minha mãe era muito descontrolada financeiramente. E que eu tinha essa dificuldade em emprestar cartão pra ela, inclusive. Mas, enfim, não só cartão. Mas, por exemplo, às vezes é amigo do cara que vende brinquedos. Que traz lá das feiras de São Paulo, Rio de Janeiro. Aí vem vender aqui. E aí você compra na palavra, eu te pago em 2, 3 vezes. Porque tá chegando o Natal, a pessoa tem ali 2, 3 filhos, tá apertado, não quer deixar de dar o presente. Esse tipo de coisa rola. Então, assim, A gente comprava queijo aqui. pronto. Na Vinha um palavra. cara vendendo queijo aqui, o carro, né? Parava o carro Era. e tal, comprava queijo. Na palavra. Então, talvez o banco, a instituição financeira, não vai ter acesso a esses gastos dessa pessoa. E ela pode estar comprometendo mais de 35% Não e... está levando em consideração na hora de calcular o real poder de Mas, endividamento dela. mas aí realmente não entra, né? A pessoa tem que ter Aí é a consciência. responsabilidade dela. É responsabilidade dela, né? Que muita Porque- gente não tem. ou ela vai ter que informar que ela tem esse gasto e quanto tempo vai durar esse gasto. Porque se for só um mês, não compromete muito, né? Mas se for um gasto longo, ou ela precisa informar ou não vai saber, né? Sim. Então, a instituição tem como se comprometer por um gasto informal que a pessoa tem, né? Não, sim, Então, sim. Daí eu volto mais uma vez na importância do planejamento financeiro, né? Para a pessoa não fazer esse tipo de situação. Então, aí pega a planilhinha, coloca tudo ali. Nós temos planilhas lá no nosso portal, sebraeprevidencia.com.br. Vai lá, se não me engano, conheça mais, planejar. Lá tem planilhas de orçamento familiar, pessoal, tem várias planilhas para você preencher lá. Quando a gente falou no episódio com a Sheila, Sim. você perguntou o que você diria um segredo aí para manter as finanças organizadas. É isso, organização. Porque a pessoa organizada, ela sabe exatamente quanto que ela ganha, quanto que ela Exatamente. gasta, quanto ela pode comprometer. Exatamente. Muitas coisas as pessoas não sabem quanto que ela paga de juros. Pega um empréstimo, não sabe quanto está pagando de juros, não Sim. sabe quando vai acabar, quanto que vai pagar. Não sabe no o final valor da- real, Você né? tem que conhecer a sua dívida. Sabe uma coisa simples, assim, pegando o seu exemplo que eu fiz quando eu fui comprar meu carro? Quando você vai comprar um carro financiado, você vai pagar o juro, não tem como. Sim. E só que assim, geralmente eles colocam um juro mais, não é abusivo, mas escondido nas parcelas, né? Aí e qual é o valor do carro? Aí ele falou, e as parcelas? Aí ele, a parcela vai ficar tanto. Aí eu peguei a calculadora, assim, simples, tá ligado? Eu calculei o valor das parcelas pelo número de parcelas. E deu eu falei, então de juro eu vou estar pagando no total isso daqui. Eu percebi que o vendedor ficou um pouco assustado. Porque não é Nem usual as ele. pessoas fazerem. Não que ele ficou assustado pelo valor que eu ia pagar de juro, porque A sua realmente... ação de conferir. De conferir. De se interessar para ver quanto você está pagando. De falar. Aí eu comecei a barganhar com ele o juro. Falei, cara, mas não tem como você me dar Muito bem, tá uma bom. taxa mais baixa? Porque assim, beleza, que não tava alto. Que eu peguei igual eu comentei com o Dan, foi uma oportunidade de taxa baixa, então... Mas eu ainda dei aquela chorada, assim, dei aquela espremida, falei... Quem não chora não ama, né? Quem não chora? Não, ele abaixou um pouco mais. Não foi muito, mas só pelo esforço dele de entrar no sistema, pedir aprovação. Aí demorou alguns dias a mais pra sair, de fato, o financiamento, mas valeu a pena. Né? Então, no caso do meu carro, eu sei exatamente quanto que eu tô pagando de juro, mas as pessoas não... Então, além de você ser organizado, pechinche. O ideal é você não precisar financiar, né? Sim. Mas já que você tem uma situação que você precisa financiar, você pode avaliar os juros, né? E fazer o que você fez, pechinchar. Porque Pechinchei consegue, muito. gente. Mas sabe onde eu aprendi isso? No banco. Meu primeiro emprego foi num banco, como promotor de crédito consignado. Então, eu tinha que vender crédito consignado pra galera e tal. E eu era péssimo nisso, eu não Eu sou já um... trabalhei com crédito consignado. Você já no trabalhou banco também? Já. Cara, só que eu não gostei. Você gostou? Na verdade, era empréstimo. Eu gostava, porque Ai, na época eu batia todas as metas. Eu nunca bati uma. Eu emprestava muito E você dinheiro. fica desconfortável. Assim. E Eu mas- tenho que vender e lá eu consignado, notava- não quero que você compre um consignado. Não pega. Nossa, eu fiz muito, emprestei muito dinheiro e eu consegui fazer a minha reserva de emergência, organizar minhas finanças com bastante Nessa comissões. época. Mas aí eu passei a observar o tanto que as pessoas não têm controle quando alguém pega o Nossa, empréstimo total. para comprar cortina. Renovar empréstimo. Renovação Eu via de muito empréstimo, isso. A maioria dos clientes que eu atendia lá era um cara que já tinha um empréstimo e ele queria... Lá não se falava renovar, falava reformar. Você tinha que reformar. Então, assim,
Consegui pegar uma grana sobrando, aí meio que zerava ali, era todo um rolê. Mas nessa época que eu aprendi sobre pechinchar taxa, porque o meu papel era fazer ele pegar a taxa mais alta. Então, se o cliente não falasse, não tem como uma taxa mais baixa, eu passava, era meio que tabelado, mas eu já passava por aquela. Eu tinha uma margem pra descer, sabe? Aham. Só que eu ficava lá no topo. E aí, se o cara não chorasse, passava pelo topo. Se ele chorasse, eu tinha até um limite pra poder... Então você já conhece aí as malícias, né? Já. Eu sempre perguntava qual o motivo. Às vezes a pessoa ficava sem graça de me falar. Eu sempre perguntava qual que era o motivo que ela queria aquele dinheiro emprestado. E às vezes eu falava, né? Eu gostava de emprestar porque eu atingia a minha meta, mas às vezes o motivo era tão... Bobo. Você tão... quer mesmo assim? eu falava assim, tem certeza? Não tem um irmão, alguém que você possa pegar emprestado pra você não pagar esse tanto de juros? A Vivi por uma compartilhou coisa com a tão- gente aqui, no episódio que ela gravou sobre educação financeira infantil, que quando... eu assisti. Você assistiu que ela... Assisti. Não pegou Como? empréstimo no caixa eletrônico? Só porque Na tava boca disponível. do caixa, porque tava disponível pra gastar, porque tava sem dinheiro. Exatamente. Esse é o tipo de coisa que torna uma pessoa super endividada, por exemplo. Pois é, eu trabalhava lá com servidores e, nossa, por eles terem estabilidade, como eles se Super endividam. endividados. Né? Eu trabalhei na época do banco, eu trabalhava num pubzinho, numa agência, dentro de um tribunal desses aqui de Brasília. E, cara, a galera, assim, com salário alto, assim, 16 mil, 20 mil na época, isso há quase 10 anos atrás, já era um salário muito alto. Hoje já é, mas na época era mais alto ainda. Tinha mais poder aí. Mais poder de compra, mas era gente, assim, que tinha o empréstimo, ou o salário, boa parte comprometido, assim, Você perto não da recebe nem margem. salário líquido, já os descontos. Já era na folha, o desconto. Hoje, isso é uma pesquisa bem recente, inclusive, que hoje mais ou menos 30 milhões de brasileiros estão super endividados e não têm noção de educação financeira. Sim. São essas pessoas que pegam lá um dinheiro que está disponível e tem aquelas pessoas de boa fé, também os super endividados de boa fé, que é a pessoa que perdeu o emprego, por exemplo, na pandemia. Você tem uma casa financiada, um carro, a escola do seu filho, enfim, o condomínio do prédio que seja, e você perdeu o emprego. Aí, nesse caso, você não é necessariamente um super endividado por supérfluos ou por, né, falta de situação. controle. E a pandemia fez Foi muito a isso. situação que deixou, então, é considerado de boa fé, né, esse super endividado. E aí essa lei vem para proteger essas pessoas também, né, para auxiliar, na verdade, né, como você quitar essas dívidas. E aí, por exemplo, que a gente falou que eu falei que é importante voltar um pouco no planejamento Certo. financeiro, né? Porque quem se planejou financeiramente antes, mesmo que aconteçam essas situações Continua aí, que eu vou bem imprevistas... subir aquele negócio. Obrigada, que eu Mas tô quase... continua. Mesmo que aconteça um imprevisto assim, né? Ela consegue quitar as dívidas ali até encontrar uma outra solução, né? Segurar... melhorou muito. Melhorou, não melhorou? A pessoa organizada, além dela ter a reserva financeira para usar nesses momentos de necessidade, como ela é organizada, ela consegue enxergar a situação e falar, não, pô, eu tenho uma dívida aqui que é mais cara, vou pagar ela primeiro, vou deixar, sabe? Ela vai fazendo esse jogo Nossa. com as dívidas dela. Eu quero voltar a consumir. Porque eu comentei aqui dos tênis, né? Que você assistiu o episódio que eu falei dos tênis? Foi com a Sheila, não foi? 26 Sheila. pares, Kalel. Pois é, e aí agora eu tô com poucos pares de... Não poucos, gente. Não tô com Poucos. poucos. Mas São comparado com o que eu Eles são tinha... poucos. Tem 10 só, né? Não, tem menos. Eu acho que eu devo estar com 6, 7. Ah, parabéns. Então eu diminui bastante. Se eu tenho 2 pés, tá bom. Só que assim, eles já estão bem gastos. Além de ter diminuído, eu não quero voltar a ter 26, tá, gente? Mas eles já estão bem gastos, assim, e tal. E aí eu falei, pô, preciso voltar a comprar pelo menos 1 ou 2 pares. Eu vou comprar agora e vou doar os outros. Né? Eu peguei essa linha pra mim. Se eu compro eu dou 1. Então, tô bem equilibrado ali. Só que tênis é uma parada cara. Tênis, porque assim, pô, eu acho que mexe diretamente saúde, coluna. Então, eu não tenho compro. 2 tênis. Aí, mas e tanto de como é o nome daquele? Salto. Scarpan. Não vamos entrar Sapatilha. nesse assunto. Né? Não tem tênis, mas sapato tem um monte. Gente, sapato. Mas assim, eu quero Problema. voltar a comprar e tal. Só que aí eu fiz isso que você falou agora. Você precisa do tênis? Não foi essa a questão. Precisar eu não preciso, que eu tenho tênis lá, tá bom, tal. Mas Enquanto antes... ele não furar, né? Enquanto ele não furar, tá funcionando. Mas antes de ir lá e comprar o tênis, eu fui olhar primeiro o meu controle financeiro, tipo, quais são as dívidas mais altas que eu quero quitar. Ou algo mais caro que eu quero comprar e que eu preciso mais do que um tênis.
E aí eu optei por não comprar o tênis. Eu cheguei aí, eu fui na loja, aí tênis pra mim é igual namoro, assim. Aí você tem que olhar e bater a química, entendeu? É um relacionamento diferente. E aí, entendo. não é? Eu não tenho nada com tênis, não. Ah, eu tenho, cara, eu tenho muito. Eu tenho Eu não entendo. 3 pares de tênis. Não, eu tenho muito. Só que assim, aí eu fui na loja, eu olhei um tênis, pá, me apaixonei por ele, falei, vou comprar. E experimentei, confortável e tal. Mas eu não levei. Porque aí eu lembrei, eu falei, não, peraí, eu tenho que comprar agora uma TV. Porque a minha queimou. E, enfim, né? E a TV é mais cara do que um A TV é bem mais cara do que um tênis. E pra mim, ela é mais útil do que o tênis, que eu já tenho um monte. Ela Porque é TV eu tô sem... necessária pra você, né? Então, Sim, porque a TV eu tô sem uma nenhuma. troca justa. Entendeu? Só que assim, aí entra o que você falou, de peraí, eu vou, antes de comprar uma parada, uma besteira, um supérfluo, deixa eu tentar quitar primeiro aqui aquilo que é mais caro. E No caso, o orçamento. aliviar o orçamento. Então, no caso, eu ainda nem comprei, nem fiz, mas assim, eu vou fazer a dívida, eu optei fazer uma que provavelmente pode me custar mais, que pode me gerar algum problema maior se eu ficar apertado, porque é mais cara, do que sair comprando um monte de supérfluo, ainda ir lá e comprar a TV, dividir em 12 vezes, eu não vou fazer isso. E a diferença da concepção do preço e valor. A TV é mais... O preço dela é maior do que o tênis. Sim, Mas o valor dela é muito maior do que o valor do tênis no momento. Ah, pra mim hoje, total. Então, assim, Total, você vê que total. isso interfere muito no nosso poder de Sim. compra, decisão de compra, né? Se a gente Sim. parar e refletir bem, analisar o preço e Sim. o valor. Igual a gente falou de celular. Diferenciar preço e valor. Você Celular. falou, vou comprar um celular, iPhone e tal, top. Só que pra você usa pra trabalho, Sim. você usa câmeras, né? Então, assim, pra você é útil. Aí eu falei, pra mim, se eu gastar R$2.000 no celular, eu tô desesperado, é muito. É, Não faz sentido. Então, não tem o mesmo valor que tem pra você. Então, sim. a gente tem que sempre pensar nisso antes de fazer uma compra. Né? Eu tenho pensado muito nisso. É algo recente, assim. Inclusive, uma outra coisa engraçada é que eu tô me planejando pra morar só, né? Eu até comentei contigo, né? Uhum. Aí eu comecei a comprar eletrodoméstico. Já. Antes de mudar, né? É, Ele tem uma comecei a segunda casa dentro da casa É, dele. eu comecei a comprar eletrodoméstico, tipo, comecei liquidificador, batedeira, essas paradas assim, porque mudar é muito caro. E eu falei, pô, em vez de ir lá e gastar, igual eu amo sushi. Você gosta? Adoro. É minha comida preferida, assim, Amo. é o sushi. Inclusive, patrocina e deliveries de sushi, manda pra gente. Vamos É chegar igual lá. os podcasts, Opa. né? Tem aqui o iFood. pra É, você. Próximo tipo, já quero iFood. com sushi aqui, ó. Pois é, eu gosto muito, mas em vez de ir lá e gastar 80 conto num rodízio de sushi, R$100, que é a média de um rodízio bom aqui em Brasília, eu prefiro juntar, sei lá, mais 40 e ir lá e compro um eletrodoméstico, tá ligado? Eu consigo comprar a chaleira elétrica, que eu sou viciado na chaleira elétrica, tá ligado? Você tem? Não. É maravilhosa. É E eu amo chá. Não é? É bom. Cara, Ferve água rapidinho. Na verdade é um trem pra ferver água. Tipo, em 1 minuto você ferve. Meu aniversário neste mês, fica a dica. Cara, não, é muito bom. Então, assim, e ela se não me engano, ela é 120, 130 reais. É barata. Então, assim, em vez de gastar R$100 ali com rodízio, pô, eu amo o sushi. Mas hoje, pra mim, montar a minha casa tem mais valor do que passar uma noite ali me empanturrando de Você tá comer. trocando um prazer momentâneo por algo E é mais... Isso entra dentro da organização. Mas aí, opinião, polêmico. O que é organização financeira e o que é maturidade? O que é organização financeira? Esse tema é ótimo. Na verdade, as duas coisas estão interligadas, né? Maturidade e organização financeira. Eu comecei muito precoce. Então, vou dar meu exemplo aqui, porque eu comecei muito precoce no Peraí, ambiente. aconteceu algum problema, gente? Quando você fala... Não precisa não. Quando você fala maturidade, eu acho que é uma coisa que é mais difícil você adquirir a maturidade para entender educação financeira mesmo, para aceitar depois que você já está adulto. Eu acho que é Sim. uma coisa, o ideal é você começar lá desde criança mesmo, os pais ensinando os exemplos. Eu comecei muito pequena e eu não tinha nenhum exemplo assim de educação financeira. Ah, eu queria ter tido essa cabeça. Não tinha televisão, não tinha nada assim de informação. Foi baseado nas minhas escolhas que eu aprendi educação Ai, você financeira. tá me fazendo ficar mal. Não fique. Eu fui morar sozinha com 11 anos. A diferença. Pasme. Você Fui morar comentou só com comigo 11 uma anos. vez, eu acho. Você com uma vez a gente A necessidade tricotando. obrigou ela a ser É. madura. Não, mas sozinha? Sozinha, com 11 anos de idade. Né? Hoje o menino com 11 anos de idade não pega um Uber sozinho, né? Ai, que gente, falar uma coisa pra vocês. Não tem nada a ver com o episódio, mas eu fico revoltado com umas crianças. Enfim. Pega e faz um A mimo gente dessa tá em cara dele outro aqui, por favor. mundo também, né? Oi? A gente tá em outro mundo, então. Então, eu fui obrigada a amadurecer. Na verdade, eu não falo nem que foi a necessidade em si. A necessidade, ela foi o pivô, mas as escolhas que eu fiz foi que... Te levaram. Isso, que fizeram diferença, assim, no conhecimento que eu tenho de educação financeira, que foi todo na prática.
Eu tinha objetivos específicos, não tinha nenhum conhecimento de educação financeira, ninguém para falar comigo sobre dinheiro. Muito pelo contrário. Naquela época, as historinhas que o vô contava, meu avô contava muita. E as parábolas, era sempre o homem pobre e o homem rico. E o homem rico era sempre mal. Né? Era sempre o que se dava mal no final. Então, a gente já vem desde criança com aquela mentalidade de que ter dinheiro é ruim. Então, quem tem dinheiro, né, a pessoa olha assim com a ideia de pejorativo, né? Sim. Acontece. É quase um defeito. Exatamente, quase um defeito. Você tem dinheiro, então você tem um problema ali, é um defeito. Então, a gente foi criado com essa mentalidade. Porém, eu fui morar sozinha com 11 anos. E eu tinha objetivos muito específicos. Eu não sabia tudo o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria, que era continuar morando lá. Eu falei disso, que eu sabia que eu não queria seguir os passos da minha mãe de endividamento, tal, ficar endividado, não ter nome limpo e tal. Exatamente. Então, eu fui criando essa maturidade desde a infância, né? Esse conhecimento e tal. Agora, quem não teve a oportunidade ou não fez essa escolha, não é tarde também, né? Eu fiz aqui. Você me ajudou muito nisso. A primeira coisa é você reconhecer que você não tem conhecimento, ou que você não tem controle, ou que você é um super endividado, ou só, mesmo que você não seja um super endividado, mas você não consegue poupar. Você precisa fazer esse reconhecimento, ter esse autoconhecimento. É o primeiro passo. Que entra muito também uma questão de autocontrole. Porque às vezes a pessoa, ela tem igual, eu tenho um amigo, Israel, eu vou mandar esse episódio pra você, Israel. Ele é um caso sério, Meu assim. Deus, a exposição aqui. É exposição total, assim. O Israel, ele tem esse problema. Ele sabe, ele tem o conhecimento de que ele não pode comprar, por exemplo, esta caneca. Porque o salário dele já está comprometido. A gente tava brigando, eu lembrei dele porque nós brigamos semana passada por conta disso. Ele veio me pedir ajuda, conselho, eu aconselhei, ele fez o oposto. Entendeu? Então por que pede ajuda? Por que pediu ajuda? Ele fez o oposto. Aí, o Israel sabe que não pode comprar essa caneca, esse conhecimento ele tem, o autoconhecimento das finanças e tal, mas ele não tem o controle. Ele vai lá e compra a caneca, sabendo que não pode. Que não tem. Tem que conversar com a Viu, Sheila. Israel? Israel, Vamos amadurecer. Terapia com a Sheila. Te passar um planejamento financeiro aqui com a Catarina. Exatamente. Então, a gente vai despertar ele pelo um outro interesse, pelo outro lado. Se você se controlar, quanto que você vai ter no futuro acumulado para você comprar o que você quiser? Exato. Quantas canecas você quiser. Você sabe que muitas pessoas me procuram para fazer o planejamento financeiro mesmo, né? Que eu gosto, então acaba parentes, amigos me procuram muito para fazer. E uma coisa que eu percebo é que todo mundo chega querendo uma mágica. Total. A falta de, né? Aí teve o autoconhecimento de saber que você é uma pessoa que gasta muito, que não poupa, né? Que não controla, aí vem a falta de maturidade. Chega assim e fala, resolve minha vida. Sim, a pessoa não vai. Aí, né? Ela dá de cara com a realidade. Quer falar assim, que eu vire uma chavinha ali e pronto, resolveu as contas. E não é assim, né? Tanto que eu costumo dizer que essa maturidade que você procura, né? E essa organização, esse hábito. E teve uma vez que a gente gravou uma live e eu comparei com uma dieta. Sim, foi no Finanças, né? Foi no Finanças. que eu comparei com uma dieta porque é bem real. Você não pode ir, você não, na verdade não consegue ir de uma vez. Eu sou um super endividado, eu sou um gastador, não consigo poupar e agora, pronto, virei uma chave e vou virar essa pessoa super organizada. Não funciona assim. Eu acho que é um processo. Todo mundo que tenta, pode ser que exista alguma exceção, mas todo mundo que tenta só virar a chave de uma vez e não consegue, desiste. Sim. Porque não é assim, é um processo que você precisa ir criando o hábito. Você precisa ir se reeducando. Assim como você se reeduca, né? Faz a reeducação alimentar aos poucos, para você não desistir. Com as finanças é a mesma coisa. Você vai se reeducando, vai ali controlando os seus gastos, anotando e aos poucos, vai sacrificando aos pouquinhos até você chegar ali num ponto de equilíbrio. Quando você chega num ponto de equilíbrio, virou hábito. Então não é mais sacrifício. Então não tem mais porquê você voltar, né, pro que você era, desistir, eu vou desistir agora, não, porque você foi se reeducando aos poucos. Eu passei com isso, até compartilho muito disso com dança, na academia. Hoje, não fazer exercício físico pra mim é uma tortura, não fazer, é uma tortura. Igual hoje, por exemplo, hoje eu não pude ir pra academia, porque eu ia fazer um exame e não podia ter feito exercício físico nas últimas 12 horas. Você gosta também, né? Eu gosto, pois já tô aqui há 6 meses sem nada. Pois é, e aí hoje eu não fui, assim, tá faltando alguma coisa no meu dia. Mas no começo,
não quero, tal. Mas agora já virou rotina, já virou um rotina, hábito, vira eu gosto de fazer. Mas é aquilo, no fundo, você não é que você ama fazer exercício, é que virou um hábito. Se Virou virou um um hábito, hábito, você sim. vai meio que no automático. E você O sabe dia o que você bem-estar. não vai, o dia que você não vai, você sente falta. Exato. Com as finanças é a mesma coisa. Eu sou assim, por exemplo, eu comprei um apartamento agora maior, né? Ah, você mudou? Mudei, comprei um apartamento bem maior. Aí eu tinha um espaço para fazer um closet. E, sabe, todo mundo ama Pra guardar closet. os escarpãs Os dela. carros. Os Scarpas, não É. preciso nem falar o número, tá? E criticando meus 26 pares de tênis que eu nem tenho mais. Depois eu te explico como é a minha estratégia de não super endividar e não gastar muito com sapatos e ainda assim ter vários sapatos. Deus, o quanto que você quer. Eu tenho uns truques, Show. E aí, o que eu fiz? Eu queria fazer o closet. Aí eu pensei, que eu cheguei lá, tinha um espaço que não era muito grande pra fazer um armário. Aí nossa, eu vou fazer o closet, eu vou fazer... Aí eu pensei, se eu fizer um closet, vai ter muito espaço. O que eu vou querer fazer com esses espaços? Preencher? Preenchê-los. Sim. Exatamente. Aí eu vou gastar mais, eu vou comprar coisa que eu não preciso, né? Sim. E vou, enfim, vou gastar muito sem necessidade. Sim. Eu passei por Se isso. eu tiver um espaço menor, que meu espaço de roupa agora é menor do que o que eu tinha no outro apartamento, eu vou ter que consumir menos nesse sentido. Sim. Porque a gente gosta, né? De comprar uma roupa, um sapato e tal. Você gosta? O Dan não tem essa cara, não. Não, o Dan. Dan é super prático. Não, é o Dan. Mas eu tenho. tenho uma verba que é destinada para esse tipo de coisa, né? Então, o que eu fiz? Vou fazer meu escritório. Peguei Show. o espaço do home office, transformei num escritório, né? Já tinha um começo lá, enfim. Virou um escritório para trabalhar home office, tá, chefe? Aí, bem equipado com tudo. E pronto, e meu armário continuou pequeno. O que eu tive que fazer? Desfazer de um monte de coisa que eu já tinha. Pra poder caber. E eu não posso comprar nenhuma nova peça se eu não tirar outra. Isso é uma boa. Eu passo por isso hoje, mas não foi proposital, não. Além de tênis. Ixi, um boné. Não, boné já foi a época, quando eu era adolescente. Eu tenho alguns bonés, mas são poucos, assim. Mas tem uma parada que eu gosto muito, que é moletom. Sabe moletom? Olha os Amo. gostos de moletom. Amo moletom, amo, Não amo, julgo. amo. Eu vou te ensinar um negócio que eu gosto muito também, sabe o que é? Ah. Ver o meu dinheiro aumentando lá na conta corretora. Pois é, Quanto só- mais cotas eu tenho Ai, de ó, fundo, eles me zoando, mano. quanto mais dividendos Não, eu recebo gosto no muito mês. de moletom. Só que o que acontece? Não me Há dá vontade muito nenhuma de tempo... gastar, só investir. Não, eu já fui muito gastador, hoje eu não sou mais. Há muito tempo que eu não compro um moletom, porque não cabe mais no guarda-roupa. Olha aí. E a Eu gente tenho mora uma- numa cidade quente. Quente, Posso te esse dar uma foi um dica? outro motivo. Desapega. Os que estão assim mais, né, gastos, você pode Não doar para tem, quem não precisa. tem. Os que estão novos, desapega. Então, só se for o Desa- desapego mesmo, tipo, de Desapega, vender na vender. lojinha. Isso, na É. lojinha. Agora tem várias lojinhas bem legais aqui em Brasília. Sim, tem. Que você vai lá, desapega Só do que se você for não esse caso, porque assim, ó, precisando, ainda eles pega são uma grana. zero. Você vai vender, você vai trocar 2 por 1. Vou vender 2 e vou comprar um novo. Pronto. Exatamente. Pode ser também, mas é porque assim, eles são novos, justamente porque a gente mora numa cidade muito quente, então eu comprava, uso, sei lá, julho e novembro, que a gente usa. Junho, Maio. que usa um pouquinho ali. Então, assim, eu tenho uma grande quantidade. Tipo assim, eu vou te mandar uma foto. Eu tenho uma grande quantidade. Encheu uma parte do guarda-roupa, assim, em cabides. E tem embaixo, assim, também, já dobrado. Minha cabeça já tá calculando aqui quanto que ele consegue isso no desapega da lojinha. Pô, eu vou uma grana boa, com certeza. Mas voltando pro assunto... Eu vou te mostrar o meu guarda-roupa, você vai falar assim, nossa. Só preto e jeans, preto e jeans. Tem uma pilha de blusa preta. Ah, mas eu te falei que eu também tenho um monte. Não, falando, eu já deixo o registro aqui, né? Falou, Dila, manda aí um auxílio financeiro aí, porque a gente tem que ficar Comprando roupa. E eu falei, Caleu, minhas camisas diferentes eu não tenho mais, agora só tem preta, tá? Tudo preta. Então não é que ele não troca a camisa, que Foi um tudo igual. adesivo, São você todas tá trocando iguais. o adesivo. É que são todas iguais. tudo Não, mas igual. ó, e, tipo, essa é uma boa estratégia, porque hoje, igual agora, o diretor ali tá com um corta-vento bem bonito, tá vendo? Já E se aí, interessou, né? eu entrei no... Não, eu me interessei porque eu não tenho mais Sabe corta-vento. até o nome do Pra que você... casal. Me diz, pra que você quer um corta-vento? Porque na minha terra venta muito. Mas tem um monte de moletom. Então, Vai mas crescer. é aquele momento onde não faz frio o suficiente pra usar um moletom. Aí você precisa de um corta-vento. Só pra tampar o vento. Porque às Calma, vezes não, pega a não entendo. goela. Vamos lá ver esse guarda-roupa. Não, Calma. então, vamos voltar aqui, Não deixa eu consigo. explicar, gente. Vamos voltar aqui pro rolê. Ele tá com um corta-vento bem bonito. Aí eu fui entrar no site pra ver os produtos e tal. E aí tinha uns moletons bonitos também da mesma marca. Eu achei os moletons bem bonitos, um específico, mas nem me cogitei de comprar. Você Porque. precisa comprar a TV. Não, eu nem lembrei da TV, mas é porque eu já tenho muito.
Não precisa. Não precisa, eu não precisei lembrar da TV. Primeira coisa que eu pensei, eu não tenho onde guardar um moletom. Porque assim, tem um monte. E eu não vou usar. Porque aqui não faz frio. E quando faz frio, 2, 3 vezes no ano, eu já tenho um monte pra usar. Então essa estratégia de ter um espaço menor, pra gastar menos com besteira, comigo funcionou inconscientemente. Porque eu não fiz pensando, sabe? Porque já tá cheio mesmo. Já tá cheio. Por que você Mas fala meu pro guarda- diretor, fala, diretor, não quer trocar? Você quer um moletom? Ah, Eu mas quero esse aí esse foi corta- presente do amor, ele Pode não vai fazer trocar. troca também, Ele não vai trocar, foi presente Oferece dois. do amor. né? 2 em 1. 2 você aceita, O amor diretor? passa. O diretor não aceita 2 em 1. Tá bom. Eu não sou assim tão igual o Dan, assim, mas eu tenho algumas estratégias também. Por exemplo, quando eu vou comprar uma roupa mais carinho ou alguma coisa, eu compro pretinho, assim, ou bem basiquinho. Sim, preto básico. Que dê com tudo. Combina com... Que você põe ali com shortinho, que você põe ali com a roupa de trabalhar, que você coloca, vou mais nessa vibe pra não gastar muito. Legal. Então, Esse é são o... peças estratégicas, Os tênis que eu preciso E comprar versátil. são esses, estratégia. Só ficou os Não, escandalosos. um tênis laranja com amarelo e roxo. Então, mas só ficaram esses. Eu tenho um... não vou entrar nesses méritos não, eu me expondo demais aqui. Vamos voltar pro tema aqui. Tá, a pessoa ela é super endividada, entendemos o que é uma pessoa super endividada e pra que veio a lei dos super endividados. Olha só, nós não vamos entrar tanto assim na lei especificamente, porque nós vamos gravar um podcast somente destrinchando a lei. Vamos esperar a Catarina voltar de licença maternidade. Provavelmente esse episódio deve sair aí, não vou prometer data, mas deve ser janeiro, fevereiro, ele deve estar no ar. Tá? Mas pra gente falar especificamente da lei... Já me comprometeu aqui. Vai ter que gravar com a gente. Falar exatamente da lei, ponto por ponto, assim, os pontos mais importantes, pelo menos, né? Até porque é uma lei muito recente ainda, né? Isso. Então, não vamos falar exatamente dela, mas você já entendeu o contexto geral dessa lei, o que é uma pessoa super endividada e o que fazer para não sair, para sair Do endividamento. dessa categoria de super endividado, além do planejamento financeiro. Porque todo episódio aqui a gente bate na tecla. Planejamento. Mas, pô, o que eu posso Base. fazer além do meu planejamento financeiro para poder sair dessa categoria? Porque eu penso assim, se eu tô super endividado, eu não tenho grana nem para pagar minhas contas, tá ligado? A parada que eu já tenho aqui, eu já não tenho a grana. E como é que eu vou sair dessa situação? Ok. Então a gente começa por um passo básico, que já ficou até clichê, mas é o que funciona, é real. É você anotar todas as suas dívidas. Pegue um papel que funciona para você, uma planilha, um pedaço de papel, Celular. enfim, um aplicativo. Não funciona aqui. Anota todas as suas dívidas depois, todas, tá? Inclusive o cara que vende o brinquedo na palavra. Inclusive essa, tá? A instituição financeira não vai saber, mas você sabe, né? E é você que precisa resolver sua vida. Você vai anotar todas. Depois você vai classificar as mais caras. O que são as mais caras? Os juros mais altos. Por exemplo, se tiver cartão de crédito parcelado, misericórdia, que não Porque tem. parcelar a fatura? Faça isso não, Sempre gente. Não rotativo. faça. Mas se tiver, Juro acho que esse rotativo. é um dos juros mais altos que tem. Cheque especial. Cheque especial, então já coloca ali no, né? Cheque Número 1, especial eu conheço pessoas que pediram pra não ter. pra poder não... Tirar o Não, limite pra da não ter conta. disponível Não ter pra- disponível. Porque correr o às vezes risco. acaba o dinheiro e você passa o cartão ali e ele passa, né? Depois ele te cobra ali uma fortuna. Então, a primeira dica é essa, você listar tudo, né? E pra você saber o que é mais barato, o que é mais caro, o que realmente ali é essencial do que você fez. Depois você vai começar a organizar suas finanças. Aí você vai listar tudo que você gasta no mês que não é dívida, né? Os seus gastos lá com água, luz, telefone, enfim. Todas as suas outras contas. Certo. E aí você vai começar a ver o que você pode cortar lá nas outras contas que não são dívidas, mas que são gastos que você faz aleatório com moletom, Sim, com tênis, total. sem necessidade, né? Você vai começar cortando aquilo. Depois, cortei isso aqui, aí o dinheiro que sobrar, se for suficiente, você vai começar quitando as dívidas mais caras, antecipando. Não pode antecipar, ou então não tem desconto de juros. Tem. Vai lá, negocia com o fornecedor do seu credor. Sempre tem. Chega o cara com quer dinheiro receber. na mão. O cara quer receber. Chega com o dinheirinho lá na mão que você Mas vai eu acho conseguir. também que vai muito de você ser corajoso o suficiente pra falar, então, você não vai me dar o desconto, eu não vou pagar. Tipo assim, não vou pagar agora. Não quero. A lei vem até, na verdade, pra quem não pode, né? Pra quem não pode Não, pagar. sim, mas eu tô dizendo assim, porque aí não é questão de lei, não sei nem se isso é certo, se é ético, mas, por exemplo, tô te devendo. Aham. Você é uma empresa, tá? Você não é Catarina, você é uma empresa. Tô te devendo, e aí tô te devendo há 3 meses, já sujou meu nome e tudo mais. Eu chego em você e falo bem assim, olha, eu te devo 1.500.
você tá me cobrando 4.000. Eu falo, Catarina, eu tô aqui com os 1.500 pra te pagar. Vamos negociar? Se você falar, não quero, eu vou te cobrar o juro, eu falo, então tá bom, não vou pagar. Isso, pelo menos... Pra você também. Oi? Porque os seus 4 daqui a pouco pode ser 8. Pode. Pior. Fica pior, mas a empresa geralmente, quando você Negocia. se coloca nessa posição, tipo assim, olha, infelizmente, nem não vou pagar, não seja arrogante também. Mas tipo assim, não tem porque os 4.000. Quando E aí? você chegou nesse ponto, é porque você não pode pagar, na verdade, Sim. né, aquilo. Então, se você chegou nesse ponto disso, já sujou o nome, já tá atrasado, a empresa vai querer receber. Então, ela vai negociar com você. E a lei, inclusive, vai ajudar nisso, né? Ah, é? Então, a lei ajuda muito nisso. Veio como uma aliada. Então, você pode ir lá e negociar à vista. Ou você pode tentar fazer uma renda extra também, para você conseguir. Pega lá os moletomzinhos, os tênis, vai lá na lojinha do Desapega, vende, pega esse dinheiro. Eles apegaram na coisa, sabe? Eles Né? apegaram. Por enquanto, eu tenho os moletom. Vai que nos próximos episódios a gente descobre que Não, tem Vai, outra coisa. não tem. cada episódio você vai descobrindo uma coisa, Não, né? não tem. Eu era muito consumista, mas é real assim, que eu tenho muita quantidade, assim, tipo, muita quantidade de tênis. Mas essa, Caléu, é a maior dificuldade das pessoas. As pessoas querem uma poção milagrosa. Eu chego lá e falo, vamos resolver suas dívidas aqui, que é uma poção milagrosa. Você chega lá e fala, né? Tira isso aqui, põe isso aqui daqui e resolve. Não, é tem assim. sacrifícios, né? Tem sacrifícios. Tá, aí você tava falando de quitar as mais altas com esse dinheiro que sobrou. Isso, exatamente. Quita as mais altas e depois você vai quitando as mais baixas. As mais caras, na verdade, né? É isso que fala mais alta, no caso, não é a dívida Maior. exatamente maior, mas é aquela que tem o juro mais alto. Isso, exatamente. Você vai quitar as mais... Vamos colocar as mais caras, então, né? Assim, você começa quitando por elas, porque você vai pagar menos juros, você vai negociar. E as mais baratas você vai quitando aos poucos também. Certo. Então, a dica primeira é essa, né? De você fazer isso. A primeira forma de você sair do endividamento. Depois, aí vem o controle das finanças para você não se super endividar. Certo. Não voltar pra essa situação. Por exemplo, é claro que não tem receita de bolo, depende da situação de cada pessoa, né? Minha situação é diferente da sua, que é diferente da sua também. Eu, por exemplo, eu só comprei meu carro quando eu pude comprar à vista. Ai, sonho de meus Deus do céu. Então, eu fiquei ali, sim, vindo de Havaiana, com o sapatinho na bolsa. pra Mas eu não vou fazer arranhar. isso agora no final do mês. Porque meu carro tá na oficina, nós voltamos aqui, né? Aham. Aliás, quando esse episódio sair, a gente já vai ter voltado pro presencial. E eu falei hoje, Eu inclusive... vou estar de férias, não. Vou voltar. Eu falei hoje pra Viviane. Não, enfim, eu falei pra Viviane que eu ia fazer isso, mas é por medo de baterem no meu carro de novo. Tô meio traumatizado. Não é a realidade de todo mundo, né? Poder esperar. Tem gente que tem filho, tem gente que tem compromissos, que não dá pra Se você fosse ficar hoje, sem você não ia carro. conseguir esperar. Se fosse hoje, eu não iria conseguir esperar, né? Então, cada um tem uma realidade. Então, por isso, voltando de novo no planejamento financeiro para você não chegar a essa situação de superendividamento. Mas sim, se você já está superendividado, é possível resolver. Não precisa Não é esse desesperar. bicho de 7 cabeças, né? Não é. Mas você precisa estar disposto a resolver, né? Eu passei por isso. Eu acho que eu não cheguei a ficar super endividado. Não sei se eu já compartilhei isso aqui. Acho que não, mas quando eu era no meu primeiro emprego, na verdade no meu segundo emprego, eu não lembro o que aconteceu, que eu gastei mais do que o que eu poderia pagar no cartão de crédito. Porque assim, eu não vivia para pagar a fatura do cartão. Então, no meu orçamento tinha que caber a fatura do cartão, passagem de ônibus para a faculdade, os gastos com a faculdade, todo esse rolê. Eu não tinha nem entrado aqui ainda, foi antes de eu entrar aqui como estagiário. E aí, eu lembro que eu ganhava um salário mínimo, que na época era tipo 890, 880 reais, e a fatura do meu cartão veio 600 e pouco. Aí eu falei, tipo assim, a conta não fecha, porque como é que eu vou pagar a fatura, pagar passagem, não fecha, a conta não fecha. Eu já falei isso aqui? Não. E aí eu lembro que pra eu sair dessa situação... Cada podcast é uma exposição. Não, gente, Adoro. eu me exponho... Quando eu baixo as calças aqui que você nem vê. Meu Deus. Tudo. Eu falo tudo. E obriga você a falar também. Se você detesta, vai te obrigar. Eu vou perguntando, né? Mas, tipo, eu lembro que pra eu sair dessa situação, eu cancelei tudo. Eu fiquei tão assustado, com medo de repetir o que minha mãe passou. Eu falei, cara, eu preciso pagar essa fatura. Esse mês eu preciso entrar no eixo, isso não pode acontecer, não sei o que lá. Aí eu lembro que eu cancelei serviço de streaming na época. Foi a primeira coisa. E oi? Pego do colega. Então, mas foi bem que eu fiz. Eu cancelei o serviço de streaming todos, de música, de filme, de vídeos, todos eu cancelei. Eu diminuí o meu pacote de internet. Peguei o menor, assim, que, sabe, só pra não ficar sem pra emergência. Eu saí cortando tudo pra poder quitar.
Então, assim, entrou nesse caso que você falou, do sacrifício, porque não foi fácil. Mas eu falei, ou eu faço E isso... você praticou educação financeira sem querer. Sem Sem saber. Foi ali Exatamente. desespero. Não fui, tipo, inteligente. Eu vou... Não, meu filho, eu não quero repetir. Não, é que você foi inteligente. Você Foi. soube dizer assim, esse gasto aqui não condiz com a minha realidade. Não é o meu padrão de Exatamente. vida, não é o quanto eu ganho. Eu preciso ajustar pra isso. Porque tem gente que não entende isso. Quer quitar a dívida, mas não quer abrir mão de nada. Sim. Padrão de vida. E se você não é rico, você precisa abrir mão de alguma coisa. Quase sempre, né? E engraçado, quando a gente fala de educação financeira, sempre vem o fato da necessidade como pivô, né, ou como incentivo, mas a educação financeira ou a falta dela não tem nada a ver, na verdade, com você ter pouco ou muito dinheiro. Sim, Né? entendo. Na verdade, ali é mais como você se relaciona com o seu dinheiro, como que você gasta seu dinheiro, Certo. né? Mais voltada para isso. Tem muita gente que ganha bem mais que você ou que qualquer outra pessoa e é super endividado, que ganha muito. Quanto mais ganha, eu mais vejo gasta. isso... A pergunta principal Quanto mais ganha, maior a dívida. O importante não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Exatamente. Porque aí você vai ajustando de acordo com o seu padrão de vida real, né? Então, o Exatamente. que você quer ter e o que você pode ter. Tanto que quando eu falo ali que eu aprendi na prática e o pivô foi a necessidade, mas eu não considero a necessidade como o principal motivo, sim as escolhas que eu fiz, porque Sim. tinham pessoas, né, próximas a mim na mesma época, com a mesma situação, que não fizeram as escolhas, né, como eu fiz, fizeram outras escolhas. Sim, né? total. Então, vai muito dessa sua maturidade de querer mudar, de querer fazer diferente e fazer pequenos sacrifícios. Pequenos ou até grandes, né? Depende aí Depende. É. Tinha um último ponto aqui, mas a gente até falou dele, que é tipo como não entrar nessa situação. Basicamente, Planejamento financeiro. Se organiza. Planejamento financeiro. E, né, já educar as crianças desde pequenas, falar sobre dinheiro com a criança. Eu leio pra minha pequena sobre dinheiro. Ela tem Sério? 6 meses. Você já fala sobre. Falo e leio e tô louca que ela arrume um trabalho. Já tem uma prima que é publicitária. Falei, arruma um emprego pra ela aí de modelinho, Modelo de baby. fralda, alguma coisa. Lembra Já pra quando pagar as contas a dela. Duda nasceu, eu ainda falei assim, Catarina, você já abriu a conta na corretora? Porque eu vou dar um presente pra ela. O presente que eu vou dar cota de fundo imobiliário pra ela. Olha Todo só. mundo quer um tio desse, né? Ai, gente, quem não quer um tio Não desse, vou dar pelo brinquedo. amor Aí de eu acabou Deus. como ela não abriu, eu dei brinquedo. Mas... Eu abri no meu nome. Acredita como eu não achei nenhuma corretora que abrisse um nome, pudesse pra abrir menor. pra menor, pra bebê, que até tem banco digital que você abre pra menor, mas não pra bebê. Eu abri uma diferente da que eu uso no meu nome Pra e eu poder- faço as aplicações dela. Olha só. Ela já tem previdência aqui, ela tem 6 meses. Ela já tem vários tipos de investimentos, uma carteira já bem diversificada assim. Nossa. O aniversário dela é de 1 ano, ela já tem um investimento que é só pro aniversário. Só pro aniversário. Uhum. Porque aí não te onera, né? Eu não sei o que vai ter no aniversário, mas eu estabeleci um teto pro aniversário Certo. dela e tô Vocês- depositando vocês lá nesse querem- investimento. Alguma coisa? Não. Vou passar aqui. Ah, tá. O celular ali acabou a bateria. Tá bom. Esse aqui, né? É. Tá bom. Mas se o celular no final. Beleza. E aí eu Você não sabe o que vai ter no aniversário, não sei o que vai ter, mas eu sei Mas quanto vai que eu ter vou gastar. aniversário. Quanto que eu vou. mas vai ter. Vai entendi. ter o aniversário, quanto que eu vou gastar e já tô investindo esse dinheiro dela. Não, e vale deixar claro aqui, porque muitas vezes as pessoas podem estar assistindo e falando assim: nossa, mas essa realidade é muito distante da minha. Essa menina é rica. Você é rica, Catarina? Não sou rica. Ela é rica de saúde, rica de vontade De de vontade, conhecer. Não é. sou Que sempre rica. foi atrás. Uma- Educação financeira é pra todos, não é? Exatamente. E como eu falei, eu aprendi educação financeira numa situação muito financeiramente falando, muito ruim, né? Sim. Com 11 anos, eu tinha que me manter também. Eu esqueci de falar essa parte. Eu fui morar sozinha com 11, mas eu tinha que me manter. Meu Deus. Então, uma vez uma E pessoa... você aí com 11 jogando Free Fire. Viu? Uma vez uma pessoa bem Nossa, próxima a acabando mim... com as crianças. Você ganha dinheiro com Free Fire, pode. O Axie vai. Tem gente que ganha, né, dinheiro. Por favor. Não, era outra realidade, né? Foi o Dan que falou, se eu assisti isso em algum outro podcast que eu acompanho, eu não lembro onde que eu ouvi isso, mas a frase era assim: o que você vive hoje pode ser o sonho de alguém. Já foi aqui que eu falei? Ou foi você que falou? Eu ouvi, cara, essa frase, assim, tem muito tempo, assim, tem algumas semanas que eu ouvi e ela não sai da minha cabeça. Então, por exemplo, hoje o nosso almoço aqui, que foi um almoço um pouco diferente, assim, fora do habitual, nós pedimos comida, geralmente eu trago, e
Eu gastei aqui R$40 no almoço. Às vezes esses R$40, um almoço desse é o sonho de alguém. Eu aprendi a valorizar mais as coisas e não achar que, R$20 é barato. Tipo, R$50 é barato. Não, mano, R$50 pode ser o sonho de uma pessoa hoje pra pagar uma conta. Exatamente. Eu valorizo, assim, cada centavo, cada conquista que eu tenho, porque eu olho pra mim mesma lá atrás. Sim, total. E eu, tem coisas que eu consigo hoje que eu nem imaginava. Mas que aquelas escolhas que eu fui fazendo dia a dia Te trouxeram aqui. me trouxeram até aqui. E se você não saber valorizar as suas pequenas conquistas, como você vai saber valorizar as suas conquistas Grandes, mais? exatamente. Total. Então, eu sou aquela pessoa que vibra mesmo quando conquista alguma coisa, que compartilha e que incentiva muito a educação financeira. Porque, gente, sério, educação financeira, ela não é boa só pra você, não muda só a sua vida. Muda a vida de todo mundo. Se, Ao seu redor ali, por todo exemplo, mundo. um exemplo que eu dou muito é a pandemia agora. Muita gente passando fome, muita gente desempregada, muita gente no desespero. E quem arca para ajudar essas pessoas, As outras pessoas que tiveram planejamento e o Estado. E quem é o Estado? Somos nós, Sim. Então, é bom para o Estado que você seja planejado, é bom para você, é bom para sua família, é bom para todo mundo. Sim, total. Então, não é questão de você ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro. Eu lembro que quando eu comecei a poupar, eu poupava mais ou menos R$10. Tinha mês, como eu trabalhava no banco, eu conseguia transferir, eu transferia só R$2. Mas não deixava Desse jeito, não deixava de poupar. Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam aprender. Mas eu tenho um amigo, amigo mesmo, assim, que ele tinha uma situação financeira quando era criança muito delicada. Eu conheço esse jovem há 15, 16 anos. E desde que eu conheci ele tinha 9. Ele sempre trabalhou. Sempre. Desde 9 anos de idade, esse menino trabalhava. E ele sempre poupou. Desde os e ninguém não pode, ensinou. gente. Não pode, mas foi necessidade. O cara, tipo... Eu lembro que uma das coisas que ele fazia misto quente e ia pra porta do cursinho vender. Porque na hora do intervalo a galera desce. E aí ele, tipo, tava lá com um isoporzinho, com um sanduíche natural, tal, misto quente e café. Era isso que ele vendia. E eu lembro que de todo o lucro que ele tirava ali, todo esse negócio, ele comprava os produtos de novo, para ele poder vender no dia seguinte, tirava o lucro e do lucro ele tirava uma parte pra poupar. É isso. Desde, tipo assim, nessa época ele não tinha 9, nessa época ele já devia ter uns 11, 12, e ele poupava, assim. Enquanto eu, na época, ele tinha 12, eu tinha 15, assim, eu tava lá, louco, gastando, na época não tinha pra gastar, mas pensando em gastar, pensando em comprar e o menino pensando em poupar. Uma dica que eu acho legal pra você investir, eu não tô falando poupar, porque poupar pra mim você tá botando É dinheiro diferente de investir. É diferente de investir. Você vai investir, você está guardando dinheiro para... A gente fala muito de aposentadoria, mas é para o futuro. Você está investindo no seu futuro. É que às vezes você fala assim, não, nós aqui, a gente vai investir aí por pelo menos mais 30 anos. Sim. Com a nossa idade, pelo menos 30 anos. Sim. Como você, para uma pessoa que não tem educação financeira, não tem conhecimento, vai falar assim, invista para daqui a 30, 40 anos você usufruir disso. O cara não não palpável. vai. Não vai. O cara não... Então, divida, fala assim, eu preciso, não sei lá, eu quero ter R$1 milhão daqui a 40 anos. Quanto que eu preciso poupar por mês? Pra chegar Estabeleça uma meta anual. Assim, por ano eu vou colocar R$5.000. Sabe uma coisa que eu fiz esse ano? E comemore, vibra. Esse ano eu bati minha meta. Esse ano eu melhorei minha meta. Exatamente. Estabelecer metas, anotá-las, Não só na sua cabeça, mas anotar. Conte para alguém da sua confiança que te incentive, porque essa pessoa vai te cobrar, isso ajuda, mas tem que ser uma pessoa que torça realmente por você, senão o efeito tá contrário, viu? A pessoa acaba te minando. Isso vai te ali. ajudar. E engraçado que vocês falaram de investimentos também, poupança, e muitas pessoas chegam para mim e querendo investir. Catarina, onde que eu coloco esse dinheiro aqui? Quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou ganhar? Já querendo resultado rápido. Essa pergunta é muito comum. Acontece muito contigo? Não, não Aí, tem nem o que responder. Só já chega. Pessoa dessa. Aí eu falo, primeiro vamos ver a sua... Eu falei, quanto você costuma guardar por mês e onde você guarda? A pessoa, não, eu ainda não guardo. Eu, por que você ainda não guarda dinheiro? Não poupa, porque eu não consigo. E eu, como é que você já está preocupando em onde investir? Se você nem sobra pra guardar. Por isso que eu falo que é depende da situação de cada pessoa e é uma coisa que você tem que ir de degrau por degrau. Você não vai tirar da sua conta de luz pra investir, você vai tirar daquilo que Do você seu guarda. Do seu tênis, dos seus gastos supérfluos. Pra poder Exatamente. investir. Primeiro você Tá precisa... do meu pé, bicho. Encarnou. Primeiro você precisa se organizar e aprender a poupar. É claro que você pode aprender as duas coisas juntas, mas você não pode aprender investir
se você não aprender, você não pode começar a investir se você não souber poupar. Certo. Porque você vai colocar um dinheiro ali um mês, aí você tirou o dinheiro lá da conta de luz, vai ficar devendo a conta de Sim. luz, enfim, vai virar uma bola de neve. Então, o passo é como você começa a aprender a organizar suas finanças, aprender a poupar, e depois que você aprender isso, você se preocupe onde você vai guardar esse dinheiro. Certo, né? ótimo. Porque mais importante, pelo menos isso foi uma coisa que eu aprendi na prática, mais importante do que você ficar preocupado ali com retorno rápido, é você saber guardar dinheiro. Porque, Sim. né, você trabalhar, aprender a economizar, aprender como ter renda extra, alguma coisa assim, pra Nós você abordamos isso aqui em um episódio, poder né? querer ganhar com esse dinheiro. Nós abordamos isso aqui, que é você deixar de fazer algo que você vai ver o resultado agora, por exemplo, comprar uma caneca dessa pra ver um resultado daqui 2, 3, 4, 5, 10, 30 anos. É diferente de quem já diferente. tem dinheiro também. Quem já tem, nossa, a melhor coisa, assim, a melhor coisa mais fácil de fazer é quando a pessoa já tem dinheiro. Ah, eu já tenho dinheiro, só não sei onde guardar. Mas aí é fácil. mas aí é hábito, né? Agora a pessoa tem que começar de lá. Então, hoje, como se tem muito influência, digital influência, tem muita gente falando de investimentos, né? Total. E um monte de gente falando groselha, a gente falou sobre isso aqui, enfim. Então, a pessoa já chega assim pra mim falando, eu quero saber onde que eu investi, onde que vai render mais. Aí eu fico só esperando a pessoa falar e, né? Aí já joga um baldinho de água fria e fala, linda, tá errado. É isso. Esse seria o meu jeito. Esse seria o seu jeito, não é o jeito da Catarina. A Catarina é uma dama, ela vai te envolvendo. Ai, eu seria mais você, tipo tal. assim, linda, tá errado, tá? Você não tá com dinheiro nem pra pagar a conta. Quer guardar dinheiro como? Vai guardar não, lindinha. Tem que aprender primeiro, baixa a planilha lá do nosso portal e aprende a se organizar. Com um pouquinho mais de doçura. Catarina é a dama, não vai. A Catarina é uma dama, a Catarina é uma dama. Mas é isso, né? É isso. Passamos o recado? Passamos. Mas é assunto aqui que iria uma semana. Não, mas aí eu vou fazer igual a gente fez com a Sheila. Você está convocada a voltar e já arrumei até tema pro seu episódio. Pronto. Entendeu? Que eu sou Pronto. assim, que eu já amarro, faz o compromisso, diz aí que vai voltar, Catarina. Pronto, eu Sobre o que volto, você gente. Aí por baixo aqui, assim, ó, Pra fala falar sobre o que tá? você quiser, a gente pode falar sobre a lei, a gente pode fazer um episódio de repente só sobre planejamento mesmo, porque é muito assunto. Entrar em detalhe mesmo, até compartilhar a planilha na tela. E eu gosto de ajudar aquela pessoa que não descontrolada mesmo. O louco? Sabe? O louco, Só que a pessoa tem que estar disposta. É né? tudo na vida. Se você não quiser ser ajudado, você não vai ser Ai, E ajudado. parece minha nutricionista eu- falando isso pra mim hoje. Amo. Hoje você me fez muito feliz quando você fala que ouviu eu falar uma coisa e que isso fez alguma diferença Pô, pra você. total. A reserva de emergência eu ouvi contigo, assim, foi Porque você. eu gosto de começar lá pelo começo. Eu já tô pensando aqui, como é que eu vou repor a reserva que eu gastei agora, tá Você ligado? não dobrou sua renda? Oi, dobrei, mas eu não queria mexer nesse dinheiro. Mas vou mexer. Mas aí que tá. A reserva de emergência tá lá. Se por acaso alguma coisa acontecer... Sim, total. Esse é o meu medo, assim, já com igual, por exemplo, eu Você pode fazer aos bati, pouquinhos também. bati há não precisa 2 ser semanas atrás, bateram em mim, quero deixar isso claro, e bateram em mim hoje de novo, sabe? E não deu tempo de eu repor a reserva, Vai então se já tô benzer, naquele... Você tem que tomar um banho de sal Pois grosso. é, cara. Né? Eu tô pensando já em... Viaja pra praia pra entrar no mar. Eu tô pensando já em repor a reserva por causa desse desespero de, cara, outra emergência pode acontecer agora, a hora que eu estiver saindo, e a reserva foi. Não foi toda, né? Porque o meu gasto foi baixo, mas considerável Mas tem comparado que com a repor. reserva foi baixo. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Preciso repor, entendeu? Mas é isso. Catarina, você quer deixar uma última mensagem aí pra galera? É isso, planejem, né? O meu recado é esse. Faça um planejamento para não chegar no super endividamento. Mas se você chegar no super endividamento, não desespere, tem solução. É isso. Dan, obrigado. Eu que agradeço. Você não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais. Estão todas aparecendo aqui na tela, como sempre. Não vou repetir tudo, porque tá aquela... Como é que é? Aqui Sempre tá vi aqueles aparecendo negócios aqui. fazer igual, coloca aqui direto aqui, ó. Aqui. É aqui, né? O card é aqui, que agora eu aprendi, que eu fiz assim, tava errado. O card é aqui e as redes vão aparecer aqui, segue a gente lá. Segue a Catarina, quer deixar a rede social, Catarina? Catarina Marcal, com 2 L's no final. O editor vai Eu posto umas colocar. diquinhas lá de vez em quando, bem legais. O editor vai colocar aqui pra gente. O Instagram do Dan vocês já conhecem, o meu também. Então, segue a gente lá, acesse nosso portal. Catarina, obrigado. Eu que agradeço, Foi gente. Eu ótimo. adorei participar desse podcast. Obrigado por ter vindo com a Dudinha. Pois é, eu não voltei a escolher música hoje. É verdade, a música, Catarina, você veio Ela já veio preparada. preparada. É porque ela assiste, ela é Claro, telespectadora. Eu assisto, eu fico, nossa. Ela é audiência. Eu teria um... Eu esqueci a música. Nós temos uma playlist no Spotify.
Sebrae Prevcast, escuta lá, o diretor que vai atualizar, né, diretor? Uma dúvida, só pode uma. Não, pode, você fica à vontade, você é convidado, você pode o que você quiser. Mas o truque da gente não falar da música é porque fala, não, vamos ter que gravar de novo. Ela já falava Ah, da é, música. você Já gravava que vem um novo episódio. Aí vem a outra. Deixa a segunda música pro próximo episódio, mas vai, manda uma música pra nossa playlist. Gente, é minha música. Bon Jovi, It's My Life. Eu amo essa música. Adoro. Eu amo essa A música. letra Você já dela conhece? é maravilhosa e tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Eu amo essa música. Essa amo, nossa amo. playlist realmente Né? tá igual a nossa Tem carteira de Aretha investimentos, viu? Franklin, tem Muito Bon diversificada. Jovi, Ela- tem gospel na playlist, tem Essa tudo. música ela é muito legal. Ela fala, nem a sorte é sortuda, né? Então que você tem que criar oportunidades. Essa música é maravilhosa. Eu escutava muito ela na minha adolescência, porque ela já tinha saído, mas eu escutava Eu assim. ouço essa música diariamente. Sério, Sério. quando eu escuto dá aquele quesinho de nostalgia, assim. A gente vai ter que, quando eu decidir uma minha música, eu vou botar um funk pra dar uma animada, né? Quem Né? tu? Né, Que tá- a nossa música, nós rock, Duda combinamos. já Nossa, adora essa música. MPB. Não, nós combinamos, nós vamos só dar a nossa música quando nós fomos entrevistados. E aí o André Espínola, o conselheiro, que vai mediar o nosso podcast. Ah, e quando é que vai sair essa playlist aí? Então, é pra sair essa semana que vem, né, diretor? É isso Ah, eu já aí. ponho minha música aí. Não, sim, ele vai assistir todos os episódios. Porque eu sou Pra uma colocar lá. seguidora fiel aqui do É podcast. verdade. Então, é isso, pessoal. Obrigado, Catarina. Eu que Obrigado, agradeço. Dan. Obrigada. Até a próxima. Pessoal, Adorei. até a próxima. Valeu. Falou.